Sim, é lógico, é claro, todo mundo sabe que o Palmeiras hoje vive um melhor momento. O Palmeiras hoje é um candidato seríssimo a ser o campeão tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Isso aí não tem o que se discutir, ok? E eu não quero aqui entrar no mérito de erros de arbitragem que supostamente tenha favorecido o time paulista. Não, não quero isso, não quero olhar por esse lado, até porque a gente já discutiu bastante isso, já botou bastante o dedo nessa ferida, e eu acredito que não cabe, pelo menos por enquanto, a gente questionar o melhor momento do Palmeiras devido a essa questão. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ainda que isso tenha, de alguma forma, interferido, né, no que a gente vê hoje em termos de tabela do Campeonato Brasileiro. O que eu particularmente não entendo e ou não aceito e não acredito nisso, pelo menos por enquanto, é dizer que o Palmeiras já é campeão ou que o Palmeiras já está com a mão na taça. Isso particularmente para mim, eu acho um certo exagero. E por que que eu acho um certo exagero? Pelo simples fato de que nós estamos ainda falando de 36 pontos em disputa. Eu tenho para Flamengo, eu tenho para o Cruzeiro 36 pontos a serem disputados. É porque ambos têm 26 jogos, ok? Ambos têm 26 jogos. Ah, mas o Palmeiras tem 2 vitórias a mais e é o primeiro critério de desempate. Ok, perfeito. Mas acima de tudo e antes de mais nada, nós temos que analisar que o que vai valer é quem somar mais pontos. É verdade que um campeonato muito disputado igual a esse pode vir a acontecer um empate de pontos lá na última rodada. E aí, quem tiver ganhado mais, logicamente, vai ser o campeão, porque, como eu falei, o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Perfeito. Mas isso não pode ser o ponto maior, o ponto máximo, a razão ah, extrema para que você diga que o Palmeiras é o campeão ou que ele já está com a mão na taça. É bem verdade que a próxima rodada, no dia 15, onde o Flamengo joga um clássico contra o Botafogo e o Palmeiras pega um Red Bull tentando se afastar ou se encontrar ainda no campeonato, se afastar que eu digo lá da zona de rebaixamento, porque até outro dia Red Bull, o Bragantino, estava lá em cima. Hoje o Bragantino não está tão bem assim, mas também não está tão ruim. Porém, é um time que está ali no meio termo hoje, vivendo a tabela e que, consequentemente, eu vejo que não é um time que vai apresentar maiores problemas para o Palmeiras. Tá? Então, a probabilidade, não é? Por isso que eu digo que o Palmeiras está vivendo o melhor momento. A probabilidade do Palmeiras, de repente, abrir a sua vantagem sobre o Flamengo é muito maior do que o Flamengo empatar nessa próxima rodada em pontos com o Palmeiras. Futebol pode tudo? Claro que futebol pode tudo. O Palmeiras pode empatar ou perder do Bragantino? Pode. Assim como o Flamengo pode ganhar do Botafogo e a aproximação, o que era 3 pontos, passar a ser só um ou até mesmo ficar em igualdade de pontos. Mas quando você vai analisar a probabilidade, é evidente que as chances do Palmeiras fazer 61 pontos é muito maior do que a do Flamengo fazer, não é, 58 ou de repente até 56, já que está com 55. Né? Por quê? Porque o Flamengo vai jogar clássico. Clássico é clássico, tudo pode acontecer. Entendeu? Esse é o ponto.
E sem considerar, tá? Não, sem considerar não, e considerando, melhor dizendo, que quando o Flamengo vai jogar o clássico com qualquer um dos times dos seus rivais no Rio, eles se mobilizam, eles colocam na cabecinha que tem que ganhar do Flamengo ou que a mobilização é outra, não é? Haja vista aí o próprio Vasco que conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã, mesmo tendo um time inferior, tá? E aí, meu amigo, tudo pode acontecer, tá? Mas eu volto aqui a colocar o meu ponto de vista sobre essa questão de que o campeonato ainda tem muito para acontecer. A gente está falando de 36 pontos, não é 16, não é 6, 36 pontos. A gente está falando de 12 jogos para cada clube. Cada um tem 26, tá? E 36 pontos, dentro dessa janela de 36 pontos, para mim ainda pode acontecer muita coisa. Por exemplo, também eu vejo como erro você descartar o Cruzeiro. O Cruzeiro com 52 pontos e ainda que esteja com um jogo a mais. Mas você descartar o Cruzeiro de uma forma muito simplista, banal, eu acho que é desmerecer o Cruzeiro. O Cruzeiro pode ser, inclusive, o fiel dessa balança entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo já jogou com o Cruzeiro, então não tem mais confronto direto com o Cruzeiro. O Palmeiras vai jogar 2 confrontos diretos, ao meu ver. Vai jogar contra o Flamengo no Maracanã e vai jogar no Allianz Parque, né? Isso, com o Cruzeiro. Então, de repente, o Cruzeiro, a gente não sabe, mas pode ser uma pedra também no sapato do Palmeiras. Então, por isso que eu entendo que a gente tem muitas variantes ainda que podem modificar tudo que a gente está vendo. Eu lembro do campeonato de 2023, se eu não estiver enganado, me corrijam aí, por favor, o Palmeiras muito atrás do Botafogo e o Palmeiras foi buscar o resultado e o Palmeiras acabou se consagrando campeão brasileiro em cima de um Botafogo que estava muito à frente na pontuação, muito à frente. E agora o Palmeiras com 3 pontos à frente do Flamengo já estão praticamente dizendo que é para entregar a taça do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Ou seja, um exagero que, para mim, isso só faz mexer ainda mais com o brio do adversário, entendeu? Isso vai, com certeza, mexer com o Cruzeiro e com o Flamengo no sentido de, não, opa, alto lá, pera lá, o Santo é de Barro, se cai e quebra. É bem verdade que, principalmente, o Flamengo não vive um bom momento. O Flamengo caiu muito, mas muito mesmo de rendimento, não é? O Flamengo empatou partidas em casa que talvez essas partidas, talvez não, com toda certeza, essas partidas é que estejam fazendo a diferença no que tange a pontuação, a classificação do campeonato. Então o Flamengo empata com o Botafogo, o Flamengo empata com o Grêmio, o Flamengo empata com o Cruzeiro, o Flamengo empata com o Vasco. Você está falando aí de 12 pontos disputados na sua casa, onde você consegue ganhar só 4 pontos. Ou seja, você deixou 8 pontos para trás. 8 pontos que hoje está fazendo muita diferença. Mas vamos supor que desses 4 pontos você, vamos lá, tenha ganhado 2, né? 4 partidas e você então ganha 4, ganha 6 e empata as outras 2, né? Então você empata 2 e ganha 2. Você está falando aí de quê? De 8 pontos. Então você deixa, se você tivesse ganhado agora 8 pontos desses 12, você seria tranquilamente
o líder do campeonato. Ou seja, esses pontos estão fazendo a diferença. Assim também para o Cruzeiro. O Cruzeiro, por exemplo, deve estar imaginando como perdemos para o Ceará de virada em casa, perdemos para o Santos de virada em casa e empatamos com o Sport, o último colocado, um time praticamente rebaixado. É isso. Que sirva de exemplo para o Flamengo. O Sport, praticamente rebaixado, vai jogar leve, livre e solto, ou seja, praticamente com responsabilidade zero. E o Flamengo com toda a pressão de ter que ganhar esse jogo. Não é verdade? Então, hoje o Sport é outro time que, para o Flamengo, pode ser o fiel da balança, porque vai jogar ainda duas vezes. Vai jogar essa partida que foi atrasada, da 12ª rodada, lá na Arena Pernambuco, e depois vai jogar fora em casa com o próprio Sport. Então, o Flamengo vai ter aí 2 jogos contra o Sport, por exemplo, tendo a obrigação de ganhar, entendeu? Então a pressão, ela vai existir, não tem jeito. Ah, mas vai perder, vai empatar com o Sport. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Tu imaginava que o Cruzeiro fosse empatar com o Sport no Mineirão? Pois é, esse é o futebol. E isso vai fazendo as diferenças. Time pequeno, ou que está na zona de rebaixamento, eu vou nem dizer time pequeno, eu vou dizer os que estão na zona de rebaixamento. Ontem o Palmeiras deu essa prova. Ontem, sábado, hoje domingo, Dia das Crianças, Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. O Palmeiras ontem, nesse jogo atrasado, foi lá, não quis nem saber. 4-1 em cima do Juventude. Não deu sopa para o azar. Foi lá e fez o que tinha que ser feito. Então, os outros passam também a ter essa responsabilidade. Então, entende? O conjunto da obra, quando a gente fala que o Palmeiras vive um melhor momento do que Flamengo e do que Cruzeiro, passa por aí. Entretanto, logo todavia, eu acredito que tem muita coisa ainda para acontecer e, sendo assim, é muito cedo para a gente dizer, para a gente apontar, para a gente, de forma eufórica, seja você torcedor, seja você da imprensa, dizer que o Palmeiras já está com a mão na taça. Ok? Vamos acompanhar atentos, porque eu acredito que ainda tem muita coisa para acontecer durante essas 12 rodadas que ainda vai aí estar por vir. Abraço!